Você vem na minha cafeteria às 5 da tarde de um sábado, conecta no Wi-Fi e só pede uma garrafinha de água tônica. Eu quero te fazer a pergunta final. Qual café vai ser? Com açúcar! This is Sparta! Fala, cafezeiro! Eu tenho certeza que você não entendeu nada desse começo aí, ou entendeu, porque na verdade a variedade que a gente vai fazer aqui no vídeo, que é o nosso lançamento como raridade, é o Bourbon 300. E aí agora sim fez sentido a cena do filme aí, que ficou famoso principalmente pelo layout da apresentação, onde o número 300 é o destaque no cartaz. E agora vocês entenderam o porquê, né? Eu entendi a referência. E aliás, foi a minha primeira aparição como dublador. Espero que vocês tenham gostado dessa nova habilidade aí. O que vocês acharam? Deixe nos comentários. Que porcaria, hein? Brincadeiras à parte, hoje a variedade que a gente trouxe para preparar aqui para vocês em primeira mão é o Bourbon 300. Afinal, o porquê ele chama Bourbon 300? Primeiro, para que a gente possa entender sobre essa variedade, a gente tem que ir na linhagem dele. A linhagem desse café é o Bourbon, mais especificamente o Bourbon vermelho, que a gente já fez um vídeo aqui no canal explicando toda a história, da onde ele surgiu, lá das Ilhas de Reunião. Então não deixa de ver esse vídeo, que ele vai ser complementar à história do Bourbon 300. A variedade Bourbon foi passando por uma diversidade de melhorias conforme ela foi se espalhando pelo universo cafeeiro. E lá na Guatemala há relatos de que fizeram vários melhoramentos genéticos no Bourbon vermelho até chegar nesse que eles intitulam como Bourbon 300. E segundo a pesquisa que a gente fez aqui, o nome 300 foi uma forma de batizar essa variedade por conta de que a Guatemala é conhecida como um país produtor de café que tem uma diversidade de microclimas diferentes, é uma variação muito grande dentro de um mesmo terroir. E segundo os pesquisadores de clima, há relatos de que a Guatemala é possível se encontrar mais de 300 climas diferentes no mesmo país. E aí veio esse batismo, eu diria, batismo. E aí veio esse batismo da variedade em si e torna-se o Bourbon 300. Eu diria que ela ficou famosa por esse batizado na Guatemala, mas ela tomou outros rumos, como por exemplo, hoje existe uma região lá na Colômbia, uma fazenda específica que se destaca também pelo cultivo do Bourbon 300. E em busca dessas novidades, a gente tem aqui no Brasil o Luiz Paulo, que é um produtor super inovador, que a gente sempre fala dele aqui no canal, que trouxe essa variedade da Guatemala para o Brasil. Um dos grandes diferenciais desse Bourbon lá na Guatemala é que em boa parte das regiões cafeeiras lá, o solo é diferenciado, principalmente em função dos vulcões que existem lá. Hoje na Guatemala existem por volta de 37 vulcões diferentes e isso impacta diretamente na composição mineral do solo, consequentemente no sabor que o café traz. Relatos que a gente tem desse Bourbon lá na Guatemala é um café mais doce, com notas mais cítricas, voltadas para açúcar mascavo, e lá é muito comum a utilização da fermentação que a gente conhece como lavado, que basicamente pega-se o café, descasca e coloca ele em imersão em água. Ali acontece o processo de fermentação e depois ele vai para o sol. É conhecido como lavado, ou o termo técnico que a gente usa é a linguagem em inglês, às vezes na embalagem está escrito washed. Vem dessa questão aí do café que passou pela água e por essa fermentação. Então quando você encontrar esse termo lavado ou washed,
é a forma que ele foi processado no pós-colheita. Para que a gente conseguisse trazer uma semelhança dessa origem que é a Guatemala para esse café aqui no Brasil, a gente fez vários testes até achar o melhor caminho do pós-colheita para que ele destacasse as características sensoriais esperadas e, obviamente, buscando aí a excelência da xícara. Gente, vale frisar que quando trata-se de terroirs diferentes, a gente sempre vai ter resultados diferentes. Mas, através dessa fermentação que foi aplicada aqui no Brasil, na fazenda Santuário Sul, que é onde ele é cultivado, a gente conseguiu umas características, eu diria, bem semelhantes do Bourbon 300 de origem guatemalteca. Isso aí é difícil de falar, hein? E a gente conseguiu uma certa semelhança, porém o processo foi diferente. Então o Bourbon 300 que vocês vão ter acesso é um processo de fermentação de natural fermentado, ou seja, a fruta é colhida madura, no ápice da maturação, é colocada num tambor e esse tambor é vedado. E o próprio suco da fruta vai gerar, o açúcar residual da polpa, vai gerar essa fermentação, onde fica hermeticamente fechado nesse tambor por durante 48 horas. Feita a fermentação, é retirado do tambor, coloca-se em terreiro suspenso e esse café é seco em uma cobertura especial, em telhado azul, onde intensifica o raio UV sobre o café. Além disso, as laterais são tampadas para provocar um aquecimento controlado, uma espécie de uma estufa. O telhado, intensificando o raio UV, evita a proliferação de fungo indesejado, que pode ocasionar algum problema sensorial, e essa temperatura extra do local fechado, que a gente chama de estufa, faz com que a seca seja mais padronizada ao longo do processo. Uma curiosidade, nesse terreiro, quando chega o período noturno, é ligado algumas luzes negras para que ainda continue a intensidade de raio UV naquela amostra de café e mesmo à noite o processo ainda está acontecendo. Então é um processo muito cuidadoso, detalhado e demorado, né? Esse processo de secagem dura aí por volta de 25 a 30 dias. E só depois esse café é processado e avaliado para que a gente possa notar o sensorial dele. Então um café, eu diria que foi estudado, né? Ele já tem o seu histórico na Fazenda Santuário Sul por volta de 7 anos e agora que a gente tem mais evidência do melhor processo, da qualidade que ele pode nos trazer. Quanto o arbusto de café em si, ele é muito semelhante ao Bourbon vermelho. Há quem diz que ele tem um pouco mais de resistência a algumas pragas devido a esse melhoramento genético que foi passando, né, de plantio para plantio, e também um melhor aproveitamento de peneira, mas a sua genética em si é muito semelhante à do Bourbon vermelho. Às vezes o que a gente consegue notar em primeira instância é um vigor diferente, uma cor de folhagem diferente, um pouco mais viva e em alguns casos uma produtividade um pouquinho mais superior. Mas então é uma linhagem de Bourbon vermelho melhorada que ficou reconhecida em solos guatemaltecos, hoje também muito famosa na Colômbia, que a gente trouxe essa melhoria para o Brasil para oferecer para vocês. Então, para você que é um curioso, um coffee lover, um coffee geek ou um cafezeiro, essas histórias do café fazem com que a gente, de fato, entre dentro da xícara, não é? Para você que é dono de cafeteria e barista, essas histórias, de forma simplificada, vão fazer com que você tenha um storytelling do produto, ou seja, uma narrativa para que você possa argumentar e contar essa história para o seu cliente, pois isso vai valorizar ainda mais a sua xícara de café. Então, se eu fosse levar essa história de forma comercial para um cliente de forma resumida, eu diria que hoje você vai ter a experiência de provar um café que foi estudado e desenvolvido na Guatemala, e hoje a gente tem o privilégio de ter essa variedade, o Bourbon 300, o nome 300 em homenagem à Guatemala, que tem mais de 300 microclimas diferentes e é cultivado no Brasil. E sempre quando eu dou essa resumida, eu logo venho com os benefícios de sabor. Quais são as vantagens que ele me traz ao ser consumido? Vamos fazer e eu já digo para vocês quais são esses sabores que podem ser utilizados para atrair seus clientes. Bom, e no dia de hoje que eu vou fazer o nosso Bourbon 300 aqui, eu também ainda não tenho acesso desse café. Foi uma primeira
prova que a gente fez, gostamos do lote, fechamos lá a compra. E aí eu trouxe lá do laboratório de degustação uma amostra para que a gente pudesse preparar aqui para vocês. Esse café está sendo lançado, porém o que eu tenho aqui é a primeira degustação do lote. E aí, para não perder as características sensoriais desse café, o que eu fiz? Congelei. Vou pegar ele aqui. Tá aqui minha amostra congelada. Uma dica aí para você que tem lotes demais de café em casa, faz as pequenas porções de acordo com o preparo e congela. Isso vai fazer com que o seu café preserve as características sensoriais. Para você, dono de cafeteria, que deve estar se perguntando, Gabriel, dá para eu fazer isso numa cafeteria? Cabe uma avaliação e um teste. Entender qual é a sua rotina aí, quais são os cafés que você usa e talvez ter um canto aí, um freezer a seco, né, para que você tenha uma preservação da qualidade do café. Eu já tenho visto um movimento de cafeterias lá no mercado externo que tem comprado pequenos refrigeradores, talvez muito semelhante às nossas cervejeiras aqui do Brasil, que conseguem chegar numa temperatura de -2, -3, -4 graus. E o pessoal tem dedicado esses pequenos freezers a congelamento de cafés muito diferenciados, os microlotes, para que não traga essa questão da oxidação para a xícara e, de certa forma, educa o mercado e mostra para nós, os coffee lovers, os coffee geeks que gostam de um bom café em casa, uma nova forma de preservar o café em casa. Inclusive aqui eu usei um potinho que inclusive tem até um lacre, ó. Esse potinho você consegue comprar ele aí na internet. Tirou o lacre, tava bem lacradinho. Aqui eu já tenho dosado 20 gramas de café, que é o equivalente eu vou precisar para a nossa receita. Vou usar aqui meu Time More na moagem 25, uma moagem um pouco mais grossa, para que a gente possa então extrair o que esse café tem de bom. Bom, o método que a gente vai usar, a primeira vez que ele aparece aqui no canal também, é o origami. Hoje eu não vou falar sobre o origami, mas fiquem ligados aqui que em breve a gente lança um vídeo aí dedicado a esse método de preparo. Ele é muito semelhante, né, ao V60, porém ele tem uma angulação diferente na abertura e ele tem esse formato um pouco inusitado aí que traz os seus diferenciais. Vale ressaltar que a receita que eu vou fazer aqui se aplica tanto ao origami, ao V60 e outros métodos de filtragem. Obviamente que dependendo do caso, você vai ter que fazer uma pequena adaptação, talvez na moagem. Escaldar o papel, seguindo a nossa regrinha básica de preparo. Assim a gente pré-aquece a jarra que vai receber o café, satura o papel para ele não absorver nenhum óleo de sabor do café e também tira algum resíduo de papel, sabor de papel da receita. Colocou o café no porta-filtro, acerta ele para ele ficar bem plano para você começar o preparo. Aqui eu vou usar 20 gramas de café para 300 gramas de água. Primeira água. Vamos jogar até cobrir a porção de café, o equivalente aí a 50 gramas. Vamos esperar 40 segundos. E depois a gente vai dividir em mais 2 pulsos de partes iguais de água. Então aqui a gente vai agora até colocar mais 125 gramas de água. Então a gente vai até 175 na balança. Espera entre um pulso e outro mais ou menos aí 15 segundos e volta com a água centralizada, distribuindo para as laterais, e agora a gente vai até completar os 300 gramas de água que a gente planejou para a receita. Chegamos no equivalente de 300 gramas, agora é só finalizar a filtragem. 2 minutos e meio de filtragem que deu a nossa receita aqui. E agora vamos provar.
Café bem doce, uma nota de caramelo bem marcante, principalmente no retrogosto, uma acidez vibrante, uma doçura. A doçura dele me remete ao universo de Caldas, né? E juntando com as frutas, talvez traga esse universo aí do pêssego em calda, uma acidez cítrica, nota de caramelo. Para mim tem uma nota açucarada, meio que no universo aí do açúcar mascavo ou um açúcar demerara. Eu usaria o apelo de que esse café é super adocicado na hora de oferecer ele aí para um amigo ou aí para o seu cliente. Então o principal apelo desse café é a doçura e a textura. Ele é um café que deixa um gosto mais presente no paladar. Então isso também pode ser algo que você possa usar aí na hora de encantar o cliente. No universo aí de frutas amarelas, acidez cítrica, um bom corpo, uma textura, na hora que a gente põe ele na boca parece que tem uma certa viscosidade e ele marca no retrogosto pelas características sensoriais que ele apresenta. Eu acredito que esse café também, se bem pensado e regulado no expresso, principalmente por essa característica de ter um corpo mais intenso, o expresso vai ficar um choque de sabor, vai ficar muito prazeroso. Obviamente que aí precisa aí que o barista tenha uma certa habilidade, porque esse café vai ser enviado para vocês numa torra mais clara. E aí, para fazer expresso na torra mais clara, é necessário uma certa habilidade para que a acidez não domine a xícara de expresso. Então toma cuidado só na hora de fazer a regulagem aí, é importante encontrar essas características mais adocicadas, porque no universo mais popular de consumo, as pessoas ainda estranham um pouco a acidez mais alta. Agora, se você é um barista mais geek ou seu cliente já está acostumado com experiências mais voltadas para a acidez, esse café pode ser uma ótima oportunidade de você mostrar uma acidez diferente na bebida expresso. Então, para você que está buscando esse café e não sabe onde encontrar, obviamente aqui no nosso site você encontra, porém você encontra também nos nossos parceiros, os nossos parceiros pontos de vendas espalhados pelo Brasil que compraram esse café no pré-lançamento. Ou seja, como ele está sendo lançado hoje, essas pessoas têm o privilégio de ter ele antecipadamente. Você é dono de cafeteria e ficou com vontade de ter esse café aí na sua, entre em contato. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link que você fala direto com o nosso departamento de venda para que você possa entender um pouco mais desse trabalho que a gente faz de trazer sempre edições limitadas, cafés diferentes para que você possa servir na sua cafeteria. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que eu dei mais de 300 motivos para você tomar esse café. Até semana que vem. Até o próximo vídeo.